Bom, nós vamos agora conversar sobre um tópico que eu denominei de mecanismos de arrecadação. Então, aqui nós vamos falar um pouquinho de subrogação, tá? Só assim, uma referência rápida, que nós já conversamos bastante sobre subrogação. Vamos conversar sobre a retenção de 11% e também responsabilidade solidária, tá? E nas aulas adiante nós vamos esmiuçar mais esse conteúdo. Então, vamos ao quadro, tratar de mecanismos de arrecadação. Então, mecanismos de arrecadação quando a gente fala disso aqui, nós estamos referenciando aquelas situações legalmente previstas onde o legislador pensou numa forma mais racional de levar aquele recurso para os cofres da Previdência. Então, nós temos isso, por exemplo, no caso da responsabilidade da empresa pelo recolhimento de contribuições de empregados avulsos, lembrando que no caso dos não portuários é a empresa contratante mesmo que arrecada a contribuição deles, nos não portuários, e dos portuários é o ógmo, tá? Então, quando eu falo da responsabilidade da empresa pelo recolhimento de contribuições de empregados avulsos e CIs que lhe prestam serviço, tá? Isso aqui diz respeito a uma racionalidade, tendo em vista a empresa ser muito mais formalizada e ser muito mais racional. Eu exigir da empresa que arrecade a contribuição dos prestadores de serviço do que exigir individualmente de cada segurado a efetivação desse recolhimento. Então, o legislador determina que, embora o contribuinte seja um empregado, o responsável pelo recolhimento é outro. A responsabilidade pelo recolhimento, pela arrecadação e pelo recolhimento é da empresa. Também nós encontramos essa situação, tá? Tendo em vista os segurados especiais, e produtores rurais, pessoas físicas, tá? Esses contribuintes, eles têm aquela contribuição de 2% mais 0,1%, 2% para a Seguridade, mais 0,1% a título de SAT e GILRAT, mais aquele 0,2% destinado ao Senar, incidindo sobre a receita bruta, não é? Da comercialização da produção rural, tá? Também sobre a receita bruta da venda de artesanato, enfim. Mas o que acontece? Embora o contribuinte seja o segurado especial, o produtor rural, pessoa física, eles determinam a responsabilidade do adquirente, pessoa jurídica ou pessoa física que compra para revenda, não é? Pessoa jurídica responsável sempre, a pessoa física quando compra para revenda. Do consignatário, que recebe em consignação a produção desses, né, produtores, e também da cooperativa, pela arrecadação e pelo recolhimento da contribuição. Lembrando que é presumido feito esse desconto, né,
não podendo o responsável se eximir da obrigação sob qualquer escusa, não é? Então, a responsabilidade do adquirente consignatário cooperativa pela, né, arrecadação e pelo recolhimento da contribuição. Isso aqui é um mecanismo que a gente denomina de subrogação. A gente vai dizer que o adquirente, o consignatário, a cooperativa estão subrogados na obrigação do produtor, quando é um produtor pessoa física, um segurado especial. Às vezes acontece até de eu ter uma empresa aqui comprando de uma pessoa física que a empresa alega que, produto rural, claro, aqui, né, que essa pessoa física é um intermediário, é um atravessador. Para mim, essa informação não é relevante, porque esteja a empresa comprando diretamente do produtor ou do intermediário, está adquirindo produtos rurais, essa empresa estará subrogada, tá, nas obrigações do produtor, que serão essas aqui, de 2%, 0,1% e 0,2%. Agora, existe um outro mecanismo, tá, de arrecadação e recolhimento, que é a retenção de 11%. Retenção de 11% feita sobre o valor bruto da nota fiscal de serviços, fatura ou recibo. Em que contexto isso aqui vai acontecer? Vejam bem, eu tenho aqui uma empresa, isso aqui de que eu falo está no artigo 219 do Regulamento da Previdência Social e vocês deverão examinar com muito cuidado os dispositivos contidos nesse artigo, porque eles podem cair na prova de vocês. Então, o que acontece? Eu tenho aqui uma empresa que contrata serviços de uma empresa prestadora de serviços. Então, é uma empresa contratando outra empresa. O que vai acontecer nesse contexto? Tá? É uma empresa prestadora de serviços e a particularidade desse contrato é que é um contrato em regime de cessão de mão de obra ou de empreitada de mão de obra. Então, cessão de mão de obra ou empreitada de mão de obra. Tendo em vista, então, empresa, pessoa jurídica, contratando outra pessoa jurídica para prestar serviço. Natureza do contrato aqui, cessão de mão de obra ou empreitada de mão de obra, inclusive cessão em regime de trabalho temporário. O que vai acontecer aqui? Vejam só. Eu vou ter aqui essa empresa, quando presta serviços para esta contratante, vai emitir uma nota fiscal de serviços, ok? Cobrando os serviços prestados, né? Cede trabalhadores que vêm exercer, né, aqui, cessão de mão de obra. Os trabalhadores são cedidos para exercer atividade dentro do estabelecimento da contratante, onde ela determinar, tá? Essa empresa aqui, ela vai estar obrigada a reter ou arrecadar, não é isso? 11% do valor bruto dessa nota fiscal. Então, ela retém 11%, tá? Deixa eu melhorar esses 11% aqui. Reter, então o contratante vai reter 11% da nota emitida pela contratada e vai recolher
vai recolher o valor retido tá? Numa GPS, gente, em nome da contratada. Então vejam aqui. A empresa contratante recebe uma nota da sua contratada em que a contratada cobra o serviço, R$ 100.000 pela prestação de serviços de limpeza ou de vigilância em regime de cessão de mão de obra. Tá? Cedi meus trabalhadores para prestar serviço aqui e agora eu vou cobrar 100 mil do meu contratante. Ao receber essa nota fiscal, cobrando os serviços no valor de 100 mil, o contratante vai providenciar a retenção de 11%, vai aplicar 11% no valor de 100 mil, dá R$ 11.000. O que ele faz com esses R$ 11.000? Recolhe, ou seja, ele joga esses 100 mil, esses 11 mil, né, que foi o valor da retenção, numa guia da Previdência. Então, reteve 11%, vamos dizer que a nota aqui, vamos fazer em azul aqui, a nota foi de R$ 100.000. O contratante vai reter 11%. 11% dá R$ 11.000. O que o contratante faz com esses 11 mil? Vai recolher. Significa o quê? Que ele vai jogar esses 11 mil numa guia da Previdência Social. Então, o contratante desconta da sua contratada R$ 11.000, recolhe esses 11 mil numa guia da Previdência, só que é uma guia da Previdência feita para a contratada, gente. Vejam o que está acontecendo aqui. A empresa contratante dos serviços faz uma guia para a sua empresa contratada, emite uma guia com um código específico que faz a Receita Federal ter conhecimento de que se trata de uma guia feita por contratante para a empresa contratada. Quando se criou essa obrigação, tá? Inicialmente houve uma reivindicação, porque o entendimento inicial era que essa empresa teria aqui, essa aqui, teria um novo encargo aqui, ela teria um ônus de 11% porque estava contratando prestadoras de serviço. Não existe ônus para o contratante, o que existe para ele é o dever de descontar da contratada e recolher em nome dela. Agora, caso essa empresa aqui, tá, não efetive, essa aqui, tá, não efetivou a retenção, tá, certo? Nós vamos exigir dela que efetive a quitação dessa guia, tá? Ela deveria ter retido para depois efetivar o recolhimento. Mas se ela não reteve, e é caso que a legislação indica que o contratante deveria fazer a retenção e recolher, nós vamos exigir desse contratante, ainda que sem ter feito a retenção, que ele recolha esse valor correspondente a 11%. Por sua vez, essa empresa que sofreu a retenção de 11%, tá? Em vez de receber 100 mil, ela recebeu o valor líquido aí de 89 mil, porque houve um desconto de 11 mil a título de retenção. Essa empresa vai ter direito a compensar o valor retido. No momento em que essa empresa calcular suas contribuições, tá? Essa empresa vai ter direito a abater das contribuições que ela tem a pagar o valor retido pelo seu contratante. Agora, para ela ter o direito de se compensar, é preciso que essa empresa, ela faça, quando da emissão da nota fiscal, um destaque. Ela tem que destacar a retenção de 11% na nota fiscal. Então, ao emitir aquela nota, se a gente verificasse a nota fiscal aqui, se a gente verificasse, tá? A nota fiscal emitida
essa nota fiscal de R$ 100.000, eu verificaria aqui, tá? Dentro da nota você tem, né? Vários campos. E aqui eu teria de encontrar no corpo da nota, tá? Aqui seria aqueles dados cadastrais e tal, né? O que eu teria aqui? Eu teria aqui uma observaçãozinha, tá? Além do valor devido do serviço, eu teria uma observação aqui, retenção, escrito aqui dentro, né, da nota, para a Seguridade Social, tá? Igual a X, no caso ali R$ 11.000. Então, a empresa contratada, tá, gera essa nota fazendo isso aqui, é o que a gente chama, essa observação aqui, que consta da nota, é o chamado destaque. Então, obviamente, aqui você teria o valor, né, da nota, tá? E teria retenção aqui destacada. Então, é feito destaque dos 11% pela empresa prestadora de serviço. E esse destaque dá direito à empresa prestadora de efetuar a compensação, tá? Então, ainda que o contratante não recolha o valor retido, a contratada continua tendo direito a se compensar, uma vez que ela procedeu conforme prescreve a lei, destacando o valor de 11%. Então, nós voltaremos adiante a falar mais um pouquinho dessa situação da retenção de 11%. Na próxima aula, eu vou mostrar para vocês qual é a ideia também da responsabilidade solidária. E a gente voltará em aulas subsequentes, inclusive com slides tirados do regulamento, para falar com mais detalhes da retenção de 11%. Então, até a próxima aula.